que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro mencionou aos judeus, no dia da descida do Espírito Santo, para cumprir a atual dispensação, essas palavras, ou essa promessa profética, Joel 2, de 28 a 32, no registro de Lucas, em Atos 2 e 21. O Senhor, cujo nome invocado resultaria em salvação, seria e é o Senhor Jesus. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Nenhum outro nome há, nenhum outro nome existe que invocado salve. Atos 4 e 12. E diante do bendito nome do Senhor Jesus se dobrarão todos os joelhos, e a ele confessarão como Senhor todas as línguas. Filipenses 2, 10 e 11. Evidentemente, nem todos dobrarão os joelhos e confessarão Jesus como Senhor de bom grado, mas o farão. Os textos citados, pois, não se referem ao Todo-Poderoso, como a quem insista em afirmar: não foi ele que foi à cruz, não foi ele que derramou sangue, não foi ele que pagou o preço do resgate. O nome a ser invocado é o nome do Senhor Jesus. Quem tentar substituí-lo, mesmo que seja por Deus, estará em maus lençóis, pois estará contrariando a linha reta da justiça divina, que exige pagamento para resgate do infrator, e Deus não pagou nenhum preço por ninguém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Quantas vezes por dia no mundo ocidental o nome de Jesus não é mencionado? É o nome mais em voga em todo o Ocidente e em parte do Oriente também. Mencionado, o nome de Jesus é muito, mas é invocado para Salvador, aí as coisas já mudam de figura. Poucos são os que se mostram dispostos a dizer sim a Jesus, confiando no poder do seu sangue e na eficácia de sua obra na cruz. Dizer sim a Jesus e depois jactar-se da salvação eterna do tipo prego batido, ponta virada, é coisa para muito pouca gente. Só para aqueles que confiaram profundamente, ou só para aquela gente que confiou profundamente no sangue do Senhor. Muitos dizem sim a Jesus, mas daquele jeito. Jesus fez a sua parte e essa gente, ou esses muitos, arregaçam as mangas para lutarem tenazmente contra tudo e contra todos, a fim de fazerem a parte deles, esses muitos. Como se a obra salvadora fosse composta de 2 compartimentos, ou de 2 fardos, ou de 2 partes. Dizer sim a Jesus como Salvador, é dizer não a tudo o mais e a todos os demais. Não há no Novo Testamento nem mesmo a menor insinuação de que alguém pudesse ter, ainda que na menor escala, alguma glória na questão da salvação eterna. Então, não se faz nada para suprir o que Jesus já fez de forma consumada e perfeita, e nem se invoca qualquer nome pela mesma razão. Jesus é insultado todos os dias por afirmações não de inimigos declarados seus somente, mas de pessoas cuja vontade seria a de exaltá-lo. São muitas as vezes em que pessoas, tentando exaltar a Jesus, exaltam-se a si mesmas. Dizer sim a Jesus, de fato, é dizer não a si mesmo, é não ver em si mesmo nada, nem agora e nem nunca, que seja capaz ou que fosse capaz de garantir, de efetuar ou de perpetuar a salvação.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante de tal afirmação, aliás, as pessoas têm duas opções, e só duas: confiam no que foi dito ou não confiam. E é assim que tem sido através dos séculos. As pessoas que confiaram, aliás, as que não confiaram, procuraram logo uma ajuda, um remendo, alternativas, alguma coisa que melhorasse sua posição junto ao Todo-Poderoso ou que lhes garantisse alguma segurança no porvir, já que, não confiando, não viram em Jesus suficiência e nem poder para salvar definitivamente. As pessoas, no entanto, que de fato confiaram no Senhor, essas descansaram e jamais sentiram qualquer necessidade de nada nesse mistério. Descansaram e pronto. Creram na palavra de Deus, confiaram em suas afirmações e receberam o testemunho do Santo Espírito. Os problemas que agora enfrentam são problemas muitas vezes criados por eles mesmos, por alguma atitude mal calculada, por alguma mazela sua, por alguma falha de comportamento. Isso aí faz parte da vida cristã, da vida espiritual, sem nada ter a ver com a vida eterna. Se o Senhor Jesus não tivesse na cruz resolvido de forma consumada o problema dos pecados do remido, não mereceria ser proclamado como Salvador. Salvador de quê? Um Salvador que não salva? Mas é assim que muitos o tratam. Chamam-no de Salvador, é verdade, mas admitem a perda da tal salvação por qualquer coisa. E admitem isso o tempo todo. Sendo que um salvo pudesse deixar de sê-lo a qualquer momento também o Salvador deixaria de ser Salvador, pois se não existisse mais o salvo, não existiria também o Salvador em relação a ele. Quem se dispõe a pregar a obra de Jesus deve dizer o que Jesus diria se aqui pregasse. Aliás, o que Deus diria se aqui pregasse. Esse pensamento deve estar presente na mente de seja quem for que invente falar de Jesus. Dizer apenas e tão somente o que Deus diria, mas também dizer tudo o que Deus diria se pregasse. De Jesus dever-se-ia sempre falar bem. E falar bem de Jesus não é só dizer que ele é eterno, que ele é Deus juntamente com o Pai, muito embora não seja o Pai, e que foi perfeito como homem, que é digno de glória, de honra, de louvor. Falar bem de Jesus é, sobretudo, exaltá-lo como Salvador de pecadores. Para ser Deus, ele não precisava ser Jesus. Ele já o era como o Verbo. Para ser adorado, ele não precisava vir ao mundo. Ele já o era como o Verbo. Mas, para ser o Salvador, ele precisou ser Jesus. Ele precisou estar aqui. Ele precisou ser o homem perfeito. Como o Verbo eterno, ele não salvaria ninguém, nunca. O mundo precisava de um Salvador. Os pecadores precisavam ter uma opção de salvação. Nem todos invocariam o nome do Salvador, mas se não existisse um Salvador, não haveria a quem invocar, e todos continuariam perdidos em seus pecados. Falar bem de Jesus é mostrá-lo como único e todo suficiente Salvador, pois, mas é mostrá-lo como Salvador mesmo, não como esse